Muito bom dia a todos. Bem-vindos aqui ao nosso webinar especial, hoje sexta-feira, 3 de abril. Vamos falar aqui um bocadinho sobre o petróleo e como é que nós podemos ter exposição e poder beneficiar das flutuações aqui do seu preço. Eu, antes de dar então aqui início, pedia a todos os presentes que confirmassem aqui a qualidade do som e da imagem para podermos prosseguir. Ok, já tenho então feedback da vossa parte, agradecer por despenderem aqui o vosso tempo a assistir aqui a mais um dos nossos webinars aqui da corretora do Banco de Investimento Global. E relembrar que qualquer análise, seja ela técnica, seja ela fundamental, não constitui qualquer recomendação de investimento, sendo por efeito deverão procurar o vosso gestor de conta aqui no vídeo. Ok, hoje vamos fazer então aqui um webinar especial, temático, dentro daqueles webinars mais educativos que temos vindo a apresentar aqui nos últimos tempos. Isto também, a razão pela qual também decidimos fazer aqui um webinar focado nesta temática deve-se muito ao facto de que tivemos aqui muitos clientes a pedir aqui o nosso apoio relativamente a que instrumentos é que se poderiam posicionar de maneira a tirar partido então aqui de uma recuperação dos preços do petróleo, particularmente então do crudo. Daí então temos acedido a esse pedido e ter procedido então com este webinar para dar-vos a conhecer então um pouco para dar-vos a conhecer um pouco mais sobre quais são então os instrumentos que têm disponibilizados, quais são os ativos que poderão então adquirir, comprar, para poderem beneficiar então aqui de uma recuperação aqui do crudo. A ideia do webinar então, primeiramente falar um bocadinho sobre o mercado em si, ou seja, sobre o petróleo, de que maneira é que ele é negociado, que ele é transacionado, que ele é especulado. Fazer depois então aqui um breve enquadramento do mercado em termos da parte mais fundamental, ou seja, hoje é um dia que na base de que o petróleo estava a apresentar aqui quedas depois das subidas de ontem, já está a voltar a recuperar essa mesma tendência de crescimento, ou seja, para quem tem acompanhado aqui o mercado, que de facto os últimos tempos têm sido completamente atípicos, sem precedentes, naturalmente no mercado financeiro global, e aqui o petróleo e o mercado energético acabou por funcionar aqui como um catalisador para trazer ainda mais volatilidade, ou seja, num cenário em que, do lado da procura, nós temos aqui um impacto real na economia. Ela acaba por limitar naturalmente a procura e depois tivemos também o choque do lado da oferta, onde a Arábia Saudita e a Rússia, então, de costas voltadas, acabaram por inundar o mercado e, de facto, é uma situação sem precedentes, onde temos aqui notícias dos Estados Unidos, em que já praticamente não existe espaço para armazenar petróleo, com preços cash a serem negociados de barris de crudo, inclusive é abaixo dos $10 e até ao reporte. Até existe a indicação, aliás, de que houve uma transação registrada a um preço negativo. Ou seja, isto é para vos dizer que de facto é uma situação sem precedentes aquela que estamos a assistir atualmente aqui no mercado energético. Com base nesses desenvolvimentos, nós aqui nos últimos dias tivemos também uma série de novidades, ou seja, também irei falar em mais detalhes sobre elas. Donald Trump referiu ontem que falou e com os seus homólogos russos e também, neste caso, da Arábia Saudita, e que teve a garantia de que eles irão então proceder aqui ao corte da produção de sensivelmente 10 milhões de barris, sendo que ele poderá chegar aos 15, mas reparem que a maioria dos analistas aqui estimam que o abrandamento da procura possa chegar inclusive aos 20, 25 milhões, o que é uma quebra na procura de 20, essencialmente 20, 25%. Ou seja, quando nós agora estávamos a ultrapassar agora em 2020 a fasquia, aliás, dos 100 milhões de barris por dia, ou seja, em termos de procura a nível mundial, e ela efetivamente irá sofrer então aqui uma quebra significativa, visto que estamos atualmente a entrar numa recessão económica, já ninguém o nega, e de facto, pronto, para quem tem acompanhado também aqui os webinars do PIC, também estes regulares diários, particularmente os da minha pessoa, acredito que aqui
o grande desafio, muito mais do que pronto, ajudar as empresas e ajudá-las em todas as dificuldades que vão passar, é mesmo garantir que elas tenham liquidez para conseguir então endividar-se neste período mais conturbado, em que não vão ter atividade económica, não vão ter receitas, mas naturalmente irão necessitar de manter então aqui a sua atividade. Ou seja, acho que será então aqui o fator decisivo tanto para empresas como para famílias, para consumidores, naturalmente dentro também todos aqueles que já foram estímulos anunciados aqui pelos governos, tanto em matéria fiscal como em matéria monetária. Eu vou dar início então aqui ao webinar, peço que pronto, sejam interventivos. A ideia é tornarmos então aqui esta sessão bastante dinâmica. Já colocam aqui alguns comentários na caixa relativamente pronto, a estes últimos desenvolvimentos. Pronto, iremos abordar já de seguida também estas questões. Para falar então aqui dos vários instrumentos que têm então disponíveis, no fundo, perceber então como é que nós podemos investir no petróleo, perceber também as razões pelo qual é de facto interessante termos aqui algum tipo de exposição a matérias-primas também num portfólio diversificado, porque a verdade é que quando nós falamos aqui de equities, particularmente de ações, naturalmente devemos ter sempre aqui um portfólio diversificado, mas existe sempre aqui uma componente que de certa forma escapa, apesar de haver essa crença que obviamente as ações acabam de funcionar como um hedge para a inflação, ou seja, na medida em que nós temos aqui crescimento de preços de bens e serviços, ele vai alimentar precisamente o crescimento das receitas das empresas e naturalmente elas terão também um crescimento na performance do título, mas a verdade é que isso não é tão linear e estatisticamente está provado que não corresponde de facto à verdade, ou seja, é ter aqui um portfólio de ações não, de certa forma, de facto, ou seja, ter um portfólio aqui de ações não faz com que nós consigamos fazer de facto um hedge eficiente aqui contra a inflação. E as matérias-primas aqui podem funcionar precisamente como esse catalisador, na medida em que têm essa função de que, naturalmente, em períodos de inflação serão sempre beneficiados por essas subidas, então, aqui de preços. Mas já lá iremos falar, então, muito rapidamente aqui do petróleo, do mercado de referência. Ou seja, nós quando falamos no mercado, não é? Nós falamos aqui da reunião entre compradores e vendedores. Ou seja, temos o mercado, por exemplo, das frutas, onde nós, enquanto regra geral compradores, nos dirigimos, temos lá os vendedores e fazemos então a troca desse mesmo ativo. Os mercados financeiros naturalmente é similar, só que estamos a falar então de ativos financeiros, mas reparem, porque é que quando nós falamos aqui no petróleo não estamos a falar do mercado físico como referência? Quando falamos de mercado físico, estou a falar mesmo de comprar efetivamente um barril e logo no imediato adquiri-lo, armazená-lo, então para tirar usufruto no futuro. Reparem que para realmente um investidor ou um especulador, se essa fosse a única maneira de tirar partido aqui da flutuação do preço do crudo, reparem só na carga burocrática, e depois naturalmente isso iria refletir-se em termos de custos de transação, de negociação, que seria eu, cada vez que quisesse então beneficiar aqui de uma subida do preço do crudo, ter efetivamente de comprar um barril de crudo, ou seja, os senhores pensem num investidor, pronto, digamos, de retalho como todos nós. Provavelmente teríamos de ligar aqui para a Bolsa, que estaria a intermediar essas transações, teria alguém de fazer esse trabalho por nós, depois teríamos de alugar também aqui algum tipo de armazém para armazenar então o petróleo, ou seja, é uma situação que não é de todo eficiente. Daí que aqui os derivados financeiros, claramente na situação então das commodities, onde existe essa, digamos, burocracia de estarmos a negociar de facto um ativo físico,
A verdade é que foram então aqui os derivados, os mercados de derivados financeiros, particularmente então os futuros, que acabaram por servir como benchmark e, digamos, tomar aqui as rédeas no que diz respeito à sua importância enquanto determinadores então aqui do preço de referência. Ou seja, nós quando falamos em futuros, já agora para quem está menos familiarizado aqui então com estas questões, nós falamos sempre, no fundo, num contrato entre um comprador e um vendedor, em que eles acordam, de facto, essa transação, pode ser, por exemplo, de petróleo, pode ser de outro tipo de ativos, para uma determinada maturidade no futuro. Ou seja, se os senhores pensarem mesmo, de certa forma, há muitas transações que nós fazemos no dia a dia que acabam por funcionar como um contrato futuro, em que a troca do bem e do serviço não é logo imediata. Ou seja, reparem aqui neste. Vou tentar dar um exemplo mais, digamos, aqui do nosso cotidiano. Os senhores, quando, por exemplo, pedem comida, ou seja, takeaway, por exemplo, uma pizza, os senhores pagam logo, ok? Ou seja, têm logo então essa saída de dinheiro, ou seja, os euros que estão então a despender para trocar pela pizza, mas reparem que a pizza não vos é logo providenciada. Existe sempre um período de tempo em que os senhores tendem então que têm de aguardar. E é isso no fundo que é então um contrato futuro, ou seja, eu hoje comprometo-me então a comprar ou a vender um barril de petróleo daqui a 6 meses a um determinado preço. Só que o que é que acontece é que depois, dentro então desse período de tempo, provavelmente que questões fundamentais irão influenciar então precisamente esse preço desse contrato, desse compromisso que eu fiz e poderei então, digamos, especular e tirar benefícios. Então, provavelmente existe o risco também de tirar então menos-valias. Ok, o mercado futuro já vimos então é que é a referência aqui para o petróleo. Existem vários mercados a nível mundial, mas de facto os dois aqui de referência são então aqui o Brent, que é negociado em Londres, na ICE, e também o WTI Crude, que é precisamente negociado na NYMEX, que faz parte da CME, que é então aqui o preço de referência nos Estados Unidos. É já o que aconteceu historicamente, e podemos ver agora também de seguida. Ou seja, historicamente, aqui o crudo até tem vindo sempre a negociar a preços superiores aqui ao Brent, visto tem um teor de enxofre menos significativo, o que facilita também então aqui a questão da refinação. No entanto, com toda aqui a explosão que houve por parte da produção americana em termos de shale oil, ou seja, o chamado petróleo de xisto, acabou por também contribuir aqui um pouco para a inundação desse mercado. E como nós falamos no crudo, falamos então aqui da produção americana, depois houve esse, digamos, switch em que agora o crudo historicamente, aqui nos últimos, especialmente na última década, desde a última crise financeira, na verdade, 2008, 2009, tem apresentado preços inferiores então aqui ao Brent. Falar também muito rapidamente então das distinções entre estas duas referências no mercado de petróleo, ou seja, aqui no Brent estamos a falar então de petróleo que é extraído na zona do Mar Norte, entre o Reino Unido e a Noruega, como referi, apresenta aqui um teor de enxofre mais significativo, o que acaba por ser mais penoso e custoso então, para as empresas, para as refinarias, aliás. É então também mais sensível a questões geopolíticas, porque o que acaba por acontecer é que sempre que existe algum conflito do género, como aqui o crude foca-se particularmente na produção americana, ela não é de todo afetada por estas situações. Ou seja, quando existem essas situações em termos de caráter geopolíticos mais gravosas, aliás, elas tendem sempre a ser refletidas de maneira mais íngreme aqui do lado do Brent do que propriamente no crudo. É negociado então aqui na ICE, como já tinha referido, aqui no crudo, extraído então nos Estados Unidos, particularmente aqui nos estados de Texas, Louisiana e North Dakota, tem um teor de enxofre mais reduzido, o que facilita então a refinação, não tão sensível a questões geopolíticas, é negociado então aqui na NYMEX. E são os preços então destes futuros, regra geral das maturidades mais próximas, ou seja, nós quando falamos aqui do futuro,
dos futuros do petróleo, elas têm maturidades aliás, para todos os meses, ou seja, de todo o ano. Os senhores podem, lá está, especular ou investir então num contrato com maturidade em maio, junho, julho, agosto, setembro, etc. Elas vão até 2021, se não me engano, até abril. Ou seja, a ideia aqui é um pouco. O objetivo também aqui do mercado dos futuros, esqueci-me de referir, é também possibilitar empresas e agentes económicos que tenham exposição, flutuação a determinados preços de determinadas matérias-primas e que queiram fixar esses mesmos preços. Ou seja, assim, numa companhia aérea, naturalmente que aqui um dos grandes inputs, um dos principais inputs de uma transportadora aérea, naturalmente acaba por ser então aqui o custo do petróleo. E o que se pode fazer em termos também de gestão de risco, e reparem, uma empresa se tiver um plano de investimento para daqui a 10 anos, convém ter minimamente acertado qual é que será então aqui o seu gasto em termos de um input que tem uma relevância muito grande. E o mercado dos futuros acaba por funcionar um pouco como dessa forma, em que esses agentes económicos hedgam as suas posições, fixam então os preços e passam esse mesmo risco para os investidores e para os especuladores. Neste caso, seremos então aqui nós. Vou falar também aqui um bocadinho da evolução do preço, ou seja, matérias-primas, ao contrário também aqui do que algumas pessoas pensam, são ativos que apresentam variações de preços muito significativas, volatilidades muito grandes. Só para também elucidar esse ponto, reparem que aqui na crise financeira de 2008-2009 o crudo chegou perto da barreira dos $150 e teve aqui uma queda que na altura há de ter vindo aqui à volta dos 35%, ou seja, são quedas superiores a 75% e isso mostra bem a volatilidade então aqui das matérias-primas como no todo. Tivemos depois também esta correção no final de 2014, que se deu também um pouco na altura aquilo que a Arábia Saudita também de certa forma está a fazer agora, ou seja, uma decisão em inundar aqui o mercado com o objetivo também de ganhar market share, ou seja, cota de mercado, porque acontece que a Arábia Saudita tem custos de produção muito mais reduzidos, muito mais competitivos e consegue, digamos, aguentar aqui essa pressão que existe quando o petróleo está aqui em preços mais baixos de uma maneira mais rígida do que outros produtores. E estamos a ver, de facto, essa situação agora a acontecer. Acredito que todos também já sabem. Aqui em termos fundamentais, esta guerra de preços que houve entre Rússia e a Arábia Saudita, com a Arábia Saudita a decidir então aumentar aqui a sua produção essencialmente 20%, ou seja, eles tinham essa spare capacity, ou seja, que era produção que não estava a ser materializada devido aos cortes da OPEP, que agora decidiram então cumprir na sua totalidade, de modo então a inundar o mercado e para causar essa pressão, que o objetivo deles é então também ganhar cota de mercado e fazer também com que alguns players tenham dificuldades e eventualmente saiam desse mercado e depois possam recuperar então, também aqui essa posição mais dominante do mercado. Um pouco também como aquelas estratégias que vemos em mercados, ou seja, de dumping, em que muitas vezes empresas maiores acabam por despejar os seus produtos, inclusive a preços inferiores aqui àquilo que é o seu custo marginal, de modo a prejudicar os seus concorrentes, para que eles então apresentem falência e quando isso acontecer terem então aqui uma posição quase monopolística no mercado. De certa forma é aqui o que a Arábia Saudita está a tentar fazer. Só para concluir então aqui a evolução do gráfico de 2014, esta queda que se deveu então a esses fatores, tivemos também um abrandamento aqui económico na altura dos emergentes, e agora, aqui no último ano ele tem vindo a negociar aqui perto da barreira dos $50, entre os 65 dentro deste range, e com todo este choque então do lado da procura e da oferta tivemos então esta queda massiva que vimos a assistir então agora desde sensivelmente finais de janeiro. Ok, mas também aqui o gráfico do Brent, como podem ver, naturalmente bastantes semelhanças.
são altamente correlacionados e também há muitas pessoas, também conheci institucionais, que o que fazem é precisamente avaliar qual é o spread aqui do Brent face ao crudo e posicionarem-se de maneira quando esse spread é demasiado significativo ou quando é pouco significativo. Ou seja, quando é pouco significativo, acaba-se a especular que esse spread irá então normalizar. E o que é que se faz? Compra-se então Brent, vende-se crudo. Se for então o contrário, se estiver muito alargado, o que se faz é precisamente vender crudo, aliás, vender Brent, peço desculpa, e comprar então crudo. O chamado per trade são também estratégias aqui um pouco mais avançadas, que a ideia é tirar partido destes spreads que existem entre ativos correlacionados. Existem também estratégias ligadas, por exemplo, ao grão de soja e também ao spread que existe com a farinha e com o óleo, também em termos de futuros. São estratégias aqui um pouco já mais avançadas, mas dar essa nota aqui também existem essas possibilidades para quem também se quiser debruçar mais sobre o assunto. Vocês falaram então também aqui do enquadramento do mercado atual, ou seja, em termos de evolução da procura de petróleo. Como podem ver, ela tem vindo a crescer de ano para ano, de facto, de maneira ligeira. A verdade é que já previa-se então que ultrapassasse essa fasquia dos 100 milhões de barris por dia e como disse, e hoje também aqui no Twitter, um strategist aqui da Goldman Sachs, eu referia lá está, quedas de 20, 25 milhões de barris por dia podem ser materializadas e naturalmente estamos a falar, reparem, quedas de 20, 25% estamos a falar em que a procura irá voltar aqui para níveis de 75. Reparem que em 2006 nós estávamos com procuras no valor dos 85, ou seja, é aqui um retrocesso de facto bastante significativo que irá, pronto, que mostra de facto aquele impacto que a situação do coronavírus está a ter então na economia real, e é uma situação sem precedentes nem em termos de recessões significativas, nem só mesmo aqui para tentarmos encontrar algo semelhante em termos de choque macroeconómico, só mesmo olhando aqui para a Segunda Guerra Mundial. Queria mostrar também este gráfico, mostra também aqui, exemplifica, aliás, de maneira clara, esse impacto que aqui que o vírus está a ter, então, aqui na economia, particularmente na americana. Este é o gráfico que mostra o pedido de subsídios de desemprego. Estas barras a cinzento são precisamente períodos de recessão aqui nos Estados Unidos, ou seja, é normal que haja então sempre picos nestas zonas. E reparem que aqui os últimos dados que nós tivemos, ou seja, precisamente 6,6 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego, é uma subida completamente sem precedentes, na medida em que o máximo anterior, reparem que tinha sido aqui aqui na crise no início da década de 80, ele nem a 1 milhão chegou na altura. Ou seja, mais uma vez, eu queria deixar também este gráfico porque elucida e ilustra de maneira clara o impacto económico que de facto este lockdown a nível mundial está a ter, particularmente também na economia americana. Quero falar muito rapidamente aqui em termos do lado da oferta, ou seja, aqui no que respeita a principais produtores. Nós falamos de 3 grandes players, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. O que acontece, ou tem vindo a acontecer, é que de facto os Estados Unidos, que estavam em terceiro nesta posição, fruto então aqui do crescimento da produção de shale oil, acabaram, e já são, aliás, o maior produtor então aqui de petróleo, seguido depois então da Arábia Saudita e da Rússia. A verdade é que pronto, com toda esta situação já foram anunciados também abrandamentos aqui a nível de CAPEX, investimento das produtoras americanas. Sabemos que algumas irão passar dificuldades, também já houve anúncios de corte de produção. Há alguma expectativa para perceber o que é que poderá então acontecer agora nos próximos anos, sendo que a possibilidade de haver, pelo que tenho lido e tenho analisado,
sem dúvida alguma que a probabilidade aqui dos Estados Unidos terem um abrandamento aqui, aliás, uma redução nos seus níveis de produção é bastante significativa, até porque antes aqui da situação do vírus se materializar, que os Estados Unidos já tinham vindo a manifestar um abrandamento do ritmo de crescimento de produção, ou seja, esse mesmo crescimento de produção tem vindo a ser registado aqui devido ao boom do shale oil, tem vindo a diminuir consideravelmente e pronto, já estava a falar um pouco de que os Estados Unidos estariam a chegar então aqui ao limiar de produção e naturalmente que esta situação então irá impactar fortemente aqui os produtores americanos. Ou seja, o objetivo aqui de mostrar este slide é mesmo só para passar a mensagem de que acima de tudo, pronto, são estes três players, Rússia, Arábia Saudita e Estados Unidos, ou seja, a Arábia Saudita liderando então a OPEP, a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, que neste caso tem contado com a cooperação da Rússia, apesar de não fazer parte da OPEP, ou seja, quando nós falamos de OPEP Plus, estamos a falar então da OPEP mais a Rússia, mas a Rússia não faz parte, não é um membro integrante da organização, mas são então estes três players, Estados Unidos, Arábia Saudita liderando a OPEP e depois a Rússia que tem estado então também em cooperação com a organização. É curioso que Donald Trump aqui nos últimos tempos tem vindo sempre a pedir preços mais baixos, que de facto eles estavam muito altos e agora que eles se materializam tem vindo precisamente a atuar de maneira a que eles tenham aqui uma tendência de recuperação, porque naturalmente aqui para os produtores americanos, visto que têm custos de produção mais elevados, níveis, os preços como estão atualmente, de facto acabam por ser insustentáveis e de facto não era uma queda tão expressiva àquela que o presidente americano devia e pretendia. Okay, ou seja, nós estamos a ter então em termos de mercado petrolífero acaba por ser um choque tanto do lado da procura como também então do lado da oferta, em que temos uma contração da procura, uma expansão da oferta, que acaba por resultar no fundo em que acaba por haver não diria exatamente pronto, aquilo que está feito aqui no gráfico, porque haverá também uma tendência, isto depende depois também das elasticidades aqui das curvas da procura e da oferta, mas haverá aqui uma tendência para haver uma redução então aqui no output transacionado e acima de tudo o preço tem então uma queda bastante significativa. Dar-vos então aqui nota dos últimos desenvolvimentos em termos da parte fundamental, ou seja, referente também àquilo que já disse no início do webinar, que nós temos vindo a assistir aqui no petróleo. Foi agora então uma queda massiva, fruto então desse choque na procura, que se deveu ao impacto da situação do coronavírus na economia real e depois também do lado da oferta então com Arábia Saudita e Rússia de costas voltadas. No entanto, Donald Trump então a anunciar ontem que falou aqui com o príncipe do país arábico e também aqui com Vladimir Putin e referiu que teve então o compromisso da parte de ambos em que irão cortar a produção em 10 milhões de barris, eventualmente mais. Ele depois referiu que poderia ser então 15. Reparem que ele mesmo nestes tweets ele reforça aqui o ênfase, a importância destas novidades que ele está a dar, em que ele refere aqui good e depois coloca entre aspas great. É mesmo tentar, a meu ver, é mesmo uma mensagem que ele está a tentar passar ao mercado, que seja o mais expressiva possível. Mas a verdade é que com o mercado inundado como ele está, aqui o que se vê é que serão precisos cortes mais substanciais para voltar efetivamente a equilibrar aqui o mercado, pelo menos aqui no curto prazo. E também aqui, pronto, uma notícia de hoje que a OPEP, também juntamente com a Rússia, irá ter então uma reunião segunda-feira, depois desta iniciativa então de Donald Trump com os seus homólogos, tanto sauditas como russos. Vejo que já tem algumas questões aqui na caixa de comentários. Eu apenas concluir o webinar
E depois, pronto, não sei que seja aqui alguma dúvida mais pertinente, tentar esclarecer aqui no final, apenas para concluir então aqui a apresentação. Como disse, as grandes vantagens, de facto, nós temos posição aqui no petróleo, numa carteira diversificada. Sem dúvida, a primeira de estarmos a fazer uma diversificação noutra classe de ativos, lá está, que, em regra geral, não, acaba por ter também aqui um efeito de correlação, aliás, de independência em termos de correlação, assim é que é. Ou seja, porque nós, quando temos um portfólio, temos de ter tipos inversamente correlacionados, porque se tivermos, por exemplo, um portfólio que é constituído, aliás, apenas por empresas ligadas ao setor retalhista, naturalmente que a haver então aqui uma situação geral no setor em que ela abrante, todo o nosso portfólio será então impactado. O que nós queremos é diversificar o nosso risco de maneira que, quando nós falamos de risco, temos sempre o risco intrínseco, sistémico de uma empresa em si, temos o risco macro da parte económica. O que nós queremos fazer através da diversificação, sempre eliminar esse risco sistémico para ficarmos apenas com o nosso risco macro no portfólio. Naturalmente que, adicionando aqui também matérias-primas, principalmente petróleo, também acabamos por fazer um hedge também mais eficiente desse mesmo risco sistémico que temos então na nossa carteira. Outra das razões é precisamente aqui que acaba por funcionar como um hedge contra a inflação, ou seja, o que acaba por acontecer em termos de matérias-primas é que naturalmente elas acabam por beneficiar então bastante desta subida de preços, sendo também aqui o petróleo um dos principais catalisadores então aqui da inflação. Ou seja, razões então para termos petróleo aqui no portfólio são bastantes. Ok, que instrumentos é que temos disponibilizados? Pronto, nós temos ativos não alavancados, temos outros ativos alavancados, que já alavancados então requerem aqui maiores graus de conhecimento, porque também envolvem aqui níveis superiores de risco, mas a modo geral, para um investidor que queira então adicionar um tipo de exposição no petróleo, diria que são dois instrumentos, acima de tudo para ativos não alavancados, ou seja, ETFs e depois também ações individuais, quer de produtores, quer de como se empresas tenham aqui tenham atividade na área de comercialização de serviços de empresas petrolíferas, ou seja, no fundo de títulos equities tenham então exposição então aqui a este mercado. Além dos ativos não alavancados, também temos então os ativos alavancados, que aí sim estaremos a falar então dos futuros, opções e também CFDs. Pois é, em ETFs, para quem não sabe o que é um ETF, estamos a falar de um fundo de investimento cotado em bolsa. Ou seja, é como se nós estivéssemos a comprar aqui um cabaz de ativos. Ou seja, um ETF que é muito conhecido e que é uma estratégia muito utilizada aqui por investidores americanos é precisamente seguir o ETF que replica o comportamento do S&P 500. E o que acontece é que nós, quando estamos a comprar então uma unidade desse ETF, desse fundo de investimento que está cotado no mercado, que está cotado em bolsa, estamos a adquirir esse título e depois o que a entidade gestora vai fazer é precisamente adquirir essas 500 maiores ações americanas com o nosso capital e dos restantes acionistas, de modo a que depois a performance do fundo seja então, ao ter de replicar na sua plenitude a performance então do índice. Mas no índice S&P podemos falar também de outros índices de benchmark, como por exemplo aqui o índice relacionados a petróleo e também outro tipo de índice, ou seja, nós temos ETFs que fazem tracking de todo o tipo de classes de ativos. Agora, aqui há algumas sugestões em termos de ETFs que façam sentido para um portfólio de médio e longo prazo, ou seja, aquele que é de facto mais conhecido e mais amplamente usado é o USO, United States Oil Fund. O que ele faz, ou seja, o que ele tem na sua constituição são futuros do crudo a 100%,
e a ideia é precisamente fazer track então aqui desse mesmo benchmark. Ou seja, se os futuros do crudo estiverem então a subir 20%, a ideia é que este ETF também esteja com uma performance igual a esses mesmos 20%. Existe, pois, aqui um fator a terem em atenção no que diz respeito a este instrumento, que deve-se precisamente ao rollover que a entidade reguladora é obrigada a fazer. Se nós agora estamos aí a posição aqui do uso está refletida precisamente nos futuros com maturidade em maio. E o que vai acontecer é que aqui, entretanto, os futuros de maio irão ser então expirados e essa posição vai ser necessário que essa posição seja passada para o futuro da maturidade seguinte, ou seja, que o rollover seja então efetuado. O que é que poderá acontecer? É que nós atualmente, e isso também historicamente é o que o crudo tem apresentado, numa curva de futuros, tenho aqui, mas quando falamos de uma curva de futuros de várias maturidades, falamos na curva que une os preços dos contratos das maturidades seguintes. Ou seja, nós, por exemplo, vemos que aqui para os futuros do crudo, negociados então na NYMEX, tem maturidade de maio, agora sensivelmente os últimos dados, estava precisamente a cotar a 25,03 dólares. Reparem que para junho o preço já é superior, julho é superior, agosto já é superior, setembro é superior, outubro é superior e novembro é superior. Ou seja, isto é o que se chama uma curva de futuros, ou seja, que o mercado está numa situação de contango. Ou seja, quando falamos que o mercado está em contango, é que de facto contratos de maturidades mais longínquas apresentam preços superiores. No fundo, esta acaba por ser a estrutura natural de uma curva de futuros de uma matéria-prima, porque a verdade é que, à medida que o tempo vai passando, temos o efeito de inflação, temos também algum tipo de custos de armazenamento, e é de esperar que, de facto, esse preço seja superior no futuro. De qualquer forma, quando temos estas variações mais atípicas, ou seja, como estamos a ver agora atualmente no crudo, é porque efetivamente o mercado está a descontar que aqui para o futuro a matéria-prima tem uma tendência então de recuperação. Porque o que é de sempre de esperar é que haja este comportamento aqui nos futuros das maturidades diferentes, ou seja, das próximas maturidades, mas que ele não seja tão específico como estamos a analisar, como estamos a verificar agora. Ou seja, vê-se de facto de maneira, digamos, clara de que o mercado está a descontar que o petróleo possa recuperar então aqui nos próximos meses. E o que acontece então com o Uson é quando fazem este rollover da posição, por exemplo, de maio para junho, reparem que os futuros que estão a um preço de 25 dólares vão ter de passar para um preço de 27,94, ou seja, eles vão ter de vender essa posição na maturidade e fazer o rollover comprando os futuros seguintes. E os futuros seguintes estarão mais caros. Okay? E depois existe sempre um ajustamento em termos de comissionamento que pronto, poderá trazer então discrepâncias no que à performance dos futuros em si, como também a performance do ETF em si. Ou seja, ter atenção também aqui a esta questão. No entanto, pronto, para quem quer tirar partido então aqui de evolução do preço do petróleo de uma maneira mais total de médio e longo prazo, este é sempre o instrumento que é mais amplamente usado com esse objetivo. Mais ETFs, ou seja, este é o ETF mais usado, com exposição direta aos futuros. Penso que seja interessante também ter exposição então, através de equities ligadas a este setor, e uma das formas que poderão fazê-lo é através de um ETF que faz essa mesma diversificação de forma automática. Alguns têm aqui o iShares US Oil and Gas Exploration and Production ETF, podem tirar o ticker e encontrarão então mais informações sobre o mesmo. No fundo, o ETF pretende então seguir o comportamento de uma série de ações relacionadas com a produção e exploração do setor do petróleo e do gás natural, e também este Van Eck Vectors Oil Service ETF, que é um ETF que se foca mais em empresas que providenciam então serviços aqui na indústria petrolífera, como equipamentos e serviços então, de prospecção. São sugestões e ideias que vos deixo para a vossa análise,
qualquer forma, frisar que para quem quer ter, digamos, esse investimento mais direto, então, de forma não alavancada, é sempre então o uso, a regra geral, um instrumento a ser precisamente utilizado e usado. Temos essa opção então dos ETFs, depois podemos então expor-nos a ações individuais. Eu elaborei aqui de uma forma resumida. Também ver aqui há alguns rácios que se deve ter particular atenção, porque aqui o grande desafio para as petrolíferas, particularmente então para as produtoras, para empresas que não têm atividade na comercialização e na refinação, será mesmo garantir que têm liquidez e capacidade de suportar agora períodos mais conturbados e que não entrarão então aqui em hipotética situação de falência devido à falta de liquidez para pagar então a dívida mais de curto prazo. E referi então aqui estes três indicadores de macro. Tenho só aqui a indicação. Ok. Vamos só deslocar e para termos uma qualidade maior de som. Ok, espero que já esteja melhor. Estava então aqui a referir, pronto, no diz respeito a ações, passar-vos este input que acho que devem ter atenção particularmente a estes três rácios, ou seja, net debt dividido por EBITDA, ou seja, nós quando falamos de net debt estamos a falar do passivo de todas as dívidas que a empresa tem, menos o cash que tem atualmente em banco, e dividimos esse valor então pelo resultado da empresa, ou seja, tentar sempre evitar valores aqui superiores a 3, porque rácios então elevados já mostram aqui um endividamento algo preocupante. Depois falar também aqui do liquidity ratio, ou seja, dívida short term, dívida então do presente ano, dividindo-a pelo cash disponível, naturalmente, que evitar sempre valores acima de 1, que isso poderá indicar então problemas de curto prazo estruturais em nível de tesouraria aqui para a empresa. E depois também, outro rácio que acredito que tenha relevância importante é precisamente o EBITDA, a dividir então pelos juros pagos, ou seja, interest paid na dívida que a empresa possui, evitar sempre então valores inferiores a 2. Se quiserem tirar aqui estas notas para depois analisarem aqui títulos relacionados aqui com o petróleo, esta é a minha sugestão, e esta é também naturalmente uma forma de terem exposição então aqui ao mercado petrolífero, numa altura em que poderão tirar então esse mesmo benefício de uma forma, digamos, mais indireta, na medida em que, lá está, o que acontecerá se tivermos então aqui uma recuperação do preço do petróleo, é naturalmente que aqui que as produtoras saiam beneficiadas e que naturalmente os títulos dessas mesmas cotadas também apresentem uma performance também para além então aqui das ações dos ETFs. Nós depois temos também as Exchange Traded Notes. Eu não quis discuti-las aqui no webinar. Acredito que sejam já produtos um pouco mais complexos, também com graus de risco superiores, mas temos também produtos que tentam replicar de forma alavancada também a performance aqui do crudo, regra geral 2 vezes, 3 vezes. Mas é a minha sugestão para quem quer ter esse tipo de exposição é conhecer muito bem o produto, perceber como é que a entidade gestora está a replicar então a performance do benchmark. Depois podemos ter situações, digamos, hipotéticas em que esses períodos, se for por exemplo aqui um ETN, um produto que pretende replicar a performance do crudo alavancado 3 vezes, nós tivemos uma queda nos futuros superior a 33%, o produto tem de ser automaticamente descontinuado, e isso depois pode trazer também a situações, digamos, um pouco mais adversas. Por isso, a minha sugestão para esse tipo de produtos, para quem quiser considerá-los, sem dúvida alguma, conhecer muito bem o que é que a entidade gestora está a fazer para replicar então
performance do índice ou daquilo que se pretenda replicar antes de considerar qualquer tipo de investimento. Pois em relação então a ativos alavancados, pronto, nós quando falamos de ativos alavancados, regra geral eles são sempre mais indicados, são mais usados por todos aqueles que pretendem ter, digamos, uma exposição mais de curto prazo. No entanto, eles também são válidos para quem queira ter investimentos mais estruturais, mas o que acaba por acontecer é que, particularmente no caso dos futuros e das opções, estes são derivados financeiros que, regra geral, só têm contratos até essencialmente um ano. Ou seja, temos aqui contratos com maturidades que vão até 2021, mas quem queira ter então uma posição para além desse horizonte temporal, o que eventualmente poderá acontecer é ter de fazer esse rollover automático na posição de futuro, na base em que encerra, por exemplo, porque eu comprei então um contrato, um futuro de maturidade para fevereiro de 2001. Aliás, o que terá de acontecer então depois, se eu quiser permanecer com essa posição, será fazer o rollover para depois um futuro de 2022, vendendo então essa posição e comprando então outro futuro para uma maturidade seguinte. Isso acaba por acontecer também com as opções, ou seja, nós aqui, relativamente às opções, acaba por ser a mesma situação na base em que só temos maturidades também limitadas, já só para até o próximo ano 2021, sendo que para posicionamentos longos poderemos naturalmente comprar então aqui puts, que são esses direitos de compra do futuro a um determinado preço que é previamente estabelecido, e o que acontece depois é que se tivermos então uma evolução bastante positiva do preço, nós exercemos esse direito, compramos o futuro a um preço muito mais baixo e vendemos logo diretamente a mercado e realizamos então uma mais-valia, e podemos também ser o writers aqui de uma put, em que, assim, quando falamos aqui de writers de uma put, já estamos a falar de uma operação que também tem um risco mais significativo, porque estaremos a assumir então a contraparte de alguém que está a comprar precisamente uma put. E pronto, isso também são estratégias que já são mais recomendadas para quem já tem mais algum tipo de experiência. E depois temos também os CFDs. Os CFDs vêm de Contracts for Difference, ou seja, contratos por diferença. No fundo, eles são então aqui contratos, são derivados financeiros que pretendem precisamente seguir um determinado ativo subjacente, em que a grande vantagem é que ninguém precisa ter o ativo em si, ou seja, eu posso fazer um CFD sobre o preço de qualquer ativo, seja ele financeiro, seja ele qual for. O que acaba por acontecer é que eu tomo uma posição compradora ou uma posição vendedora. Se tiver uma posição compradora, terei mais valias se o preço subir. Se tiver aqui uma descida nesse preço, terei então uma menos-valia. O que acontecer se eu tiver uma posição vendedora é precisamente a situação em que, no caso do preço descer, eu terei então mais valias, no caso do preço subir, terei precisamente menos valias. Essa é uma das grandes vantagens do CFDs, é que permite de uma forma bastante simples o short selling. Regra geral, em muitas corretoras, nós, por exemplo, aqui na Big não autorizamos, não temos esse tipo de práticas em que, ou seja, quando nós falamos em short selling, falamos de um cliente pedir emprestado um título ao banco, regra geral poderá ser do balanço do banco ou de um cliente em si, e vender então a mercado e depois recomprá-lo e devolvê-lo. Nós não temos esse tipo de prática e através de CFDs nós podemos ter então essa mesma exposição. Qual é que é a outra vantagem então dos CFDs? É que lá está, ninguém precisa ter o ativo em si, ou seja, eu posso fazer um CFD sobre uma ação, sobre um futuro do petróleo, mas eu não preciso ter a ação, não preciso ter o futuro do petróleo. Penso, por exemplo, uma ação francesa. Nós agora foi incluído há sensivelmente o seu ano e meio aqui um imposto novo sobre transações de valores mobiliários, ou seja, quando compro uma ação francesa, eu estou a pagar aqui imposto adicional. Nós, fazendo essa operação através de um CFD, acabamos por evitar esse comissionamento, ou seja, em termos eficientes, como ninguém precisa de adquirir o título em si, podemos beneficiar da flutuação do preço desse tipo sem o de ter, lá está, em termos de eficiência, e depois isso acaba por se refletir também em comissionamento aqui para os clientes, que acaba por ser muito mais competitivo. Essa também é uma das vantagens do CFD, e é até precisamente o facto de ser um instrumento alavancado em que nós necessitamos apenas de requerer uma percentagem do valor do contrato, ou seja, nós quando falamos aqui contrato de futuros aqui para o petróleo, falamos sempre contrato standard,
quer aqui para o crudo, quer para o Brent, estamos a falar de 1000 barris, ou seja, um CFD o que acontece é que para ter essa exposição de 1000 barris, ou seja, ao preço a que está atualmente, estamos a falar de 25 dólares, estamos a falar de uma posição de 25 mil dólares, para os senhores negociar uma posição de 25 mil dólares, apenas necessitam de uma parte desses mesmos 25, como requisito de margem, ou seja, com menos capital conseguimos controlar uma posição então maior no mercado. Naturalmente que isto são situações que, com graus de risco não digo exatamente superiores, mas que é preciso conhecer bem o que é que isto é. Lá está. Aliás, qualquer investimento que nós façamos em qualquer instrumento, devemos sempre conhecê-lo bem, perceber quais é que são aqui as suas implicações antes de ponderarmos colocar o nosso capital no. Naturalmente, se tiverem aqui alguma dúvida, questão, contactar aqui, naturalmente, aqui as pessoas profissionais na área, e nós aqui no BIC temos todo o gosto em ajudar quem tem essas dúvidas e essas questões e necessita desse tipo de apoio. Pronto, eu vou dar por concluído aqui o webinar. Vou passar aqui à caixa de comentários para responder às vossas questões. Deixar só também aqui uma nota para quem tiver alguma dúvida mais pertinente ou quiser entrar em contato comigo. Vou deixar também aqui o meu e-mail, que é basicamente francisco.monteiro@big.pt. Se quiserem então mais uma vez, como referi, alguma dúvida, alguma questão, não estou de facto agora a conseguir pôr aqui o meu e-mail. Mas pronto, francisco.monteiro@bic.pt, alguma dúvida, alguma questão, estejam à vontade, terei todo o gosto em ajudar. Pronto, passar então aqui a responder às questões. Pronto, havia algum ceticismo ontem quando Donald Trump lançou estas novidades então, no mercado, até que ontem que ele não estava, digamos, não era do interesse próprio, para proteger também que as empresas americanas lançarem este tipo de rumores, para lá está o mercado recuperar e tirar aqui um pouco de pressão sobre as empresas americanas. Na medida em que já tivemos aqui uma empresa significativa a apresentar aqui falência, já apresentou esse mesmo pedido chamado Chapter 11, e naturalmente que pronto, haverá aqui mais uma série aqui de empresas que estarão fortemente pressionadas aqui nos próximos tempos. Referir que, acima de tudo, muito vai isso, se as empresas vão falir ou não, isso é muito complicado referir, sem dúvida alguma que vai haver aqui mais empresas pressionadas e a possibilidade de haver aqui mais falências é significativa. No entanto, isso irá sempre depender de caso para caso, ou seja, perceber qual é que é efetivamente a operação da empresa, perceber se está mais focada na produção. Eu penso, por exemplo, na Galp, em que reparem que a Galp tem tanto serviços, aliás, posiciona na parte da produção, como depois na comercialização e na refinação. E, naturalmente, aqui as refinarias não terão tanto impacto na medida em que, pronto, não são logo diretamente afetadas a 100% aqui nestas quedas do petróleo. Aliás, se formos a ver, particularmente aqui no contexto português, aqui os consumidores finais até tendem a refletir, digamos, a beneficiar um pouco destas quedas, visto que existe sempre aqui uma carga fiscal muito significativa que pronto, impedem que de facto os preços tenham quedas mais significativas. Mas de facto, respondendo então à questão, e depende sempre de empresa para empresa, como disse, eu dei aqueles inputs em termos aqui fundamentais, em termos de rácios, para avaliar essa situação financeira, mas naturalmente são aqui inputs apenas mais singulares, e naturalmente para chegarmos a algum tipo de conclusão temos de fazer sempre uma análise mais exaustiva de cada empresa.
ou seja, coloca-me aqui como é que o excedente de matéria-prima em estoque o preço esteja a subir. Pronto, como disse, deveu-se acima de tudo a estas notícias, ou seja, apesar de não haver nada concreto, é tudo na base da especulação dessa possibilidade então daquilo que Donald Trump ter referido ser verdadeiro. É assim, tem também aqui uma questão pronto, curiosa aqui do WT. Eu creio que o WT seja aqui um produto que é 3 vezes alavancado. Ele foi descontinuado agora esta semana, por isso que eu ia sugerir era que, pronto, que o senhor entrasse em contato comigo ou com o apoio ao cliente para podermos averiguar então essa mesma situação. Mas o que acabou por acontecer é que, devido a essas quedas massivas que nós assistimos aqui no crudo, de mais, lá está, de 33%, sendo esse produto 3 vezes alavancado, ele acabou por forçosamente ser descontinuado. E o que vai acontecer é que, pronto, sendo descontinuado, depois a entidade gestora vai ressarcir os investidores do valor remanescente. Mas o que eu sugeria aqui para si era entrar em contato com a minha pessoa, francisco.monteiro.bic.pt, ou entrar em contato aqui com o apoio ao cliente, que eles depois também irão redirecionar ou para a minha pessoa ou para alguém aqui da corretora para poder então ajudar. Eu tenho também aqui uma questão relativamente ao futuro em relação. É assim, nós no que diz respeito a matérias-primas, nós não conseguimos comprar o produto. Aliás, eu posso ir a um mercado físico e lá está, comprar aqui barris de petróleo. Mas creio que numa perspectiva aqui de investimento isso seja completamente ineficiente e acaba por sempre ter então maiores níveis de custo. Ou seja, o que acontece com o futuro, lá está, é que se nós adquirirmos o futuro e se não vendermos efetivamente depois a posição, iremos ser chamados, aliás, a cumprir esse fulfillment do contrato que assumimos, na medida em que iremos então entregar esse barril de crudo ou iremos então precisamente teremos de vender esse barril. Ou seja, isso depois naturalmente que acaba por não se materializar, tem implicações aqui um pouco mais complicadas, mas a ideia é sempre sim, nunca termos aqui um futuro e deixarmos expirar na maturidade, porque depois seremos obrigados a ter esse fulfillment daquilo com que nos comprometemos. Como disse, aqui a questão dos ativos alavancados, face aos ativos não alavancados, é que ativos alavancados, regra geral, como estamos a investir, lá está, com financiamento, também temos de pagar sempre esse custo associado desse mesmo financiamento. O que nós podemos fazer através das opções é que acabamos por ser um ativo alavancado, digamos assim, também, em que potencia os nossos ganhos, apesar de não estarmos, digamos, a investir com financiamento, porque nós comprando, por exemplo, opções ou comprando calls, pagamos esse prémio e, regra geral, pronto. Se a análise corresponder de acordo com a nossa expectativa, nós depois iremos ter uma mais-valia significativa. Se não, perdemos esse montante que investimos nessa mesma compra, ou seja, o prémio que nós pagamos então pelas mesmas compras. Eu tenho aqui a questão, como investir em petróleo sem produtos complexos, penso que já tenha respondido. Ou seja, tem aqui também questões relativamente ao uso, em que, pronto, o rollover do ETF, o que acontece é o seguinte, senhores, vamos pôr, a maturidade agora de maio, ok, o futuro está a cotar a $25, o que acontece é que, quando chega então ao fim da maturidade, o ETF, a entidade gestora, tem de automaticamente encerrar a posição, ok, porque senão lá está, irá incorrer na obrigatoriedade de comprar fisicamente os barris de petróleos ou arranjar esses mesmos barris para serem vendidos. E o que eles fazem é encerram a posição e, lá está, fazem um rollover, mudam a posição para o futuro seguinte. Ou seja, no fundo eles fazem é vender o contrato, agora o futuro nesta maturidade e comprar o da maturidade seguinte. Mas o que acontece quando nós compramos o futuro da maturidade seguinte? Regra geral, existe sempre um acréscimo de preço, está sempre mais caro.
ok, devido à situação natural então da curva de contango de futuros que já acontece então nas matérias-primas. Podemos ter um caso em que temos uma situação de backwardation em que o futuro da matéria-prima seguinte está a um preço superior, ou seja, vamos pôr num caso em que agora para maio o preço era $25 e para agosto era de $20. Aí estaremos numa situação de backwardation contrária. Isso indica, regra geral, sempre bastante escassez do produto no curto prazo. Ou seja, o que nós temos é a situação completamente contrária, em que temos uma curva de contango, os contratos das maturidades seguintes estão a preços bastante mais elevados, o que indica, sem dúvida alguma, que existe muita disponibilidade agora no curto prazo, em termos de crudo, mas no longo prazo, ou seja, no longo prazo, daqui a alguns meses, o mercado já está a descontar a possibilidade de haver algum tipo de ajuste. Pronto, relativamente aqui ao preço das operações, o que acontece com o ETF é que ele, em termos de comissionamento, é negociado como se fosse uma ação, ou seja, o prestário é igual como se estivesse a adquirir aqui uma ação. Ou seja, isso depois depende muito aqui lá está, do perfil de cada um, na medida em que existe sempre um comissionamento fixo, só a partir de determinados montantes é que depois passa a ser variável, e nós naturalmente adquirindo mais unidades aqui deste ETF conseguimos diluir essa comissão em mais títulos. Assim não existe nenhum valor, digamos, indicativo para poder tirar partido então aqui do crudo. Aliás, do crudo não, do uso, do ETF do uso. Só aqui mais questões. É assim, eu pessoalmente tive experiência profissional aqui numa casa de research de commodities antes de ingressar aqui no BIG. Sim, já tive experiência mesmo aqui da parte das matérias-primas, particularmente aqui era o mercado do petróleo que seguia numa base diária. Referir que a apresentação, nós aqui o webinar iremos disponibilizar no YouTube, é uma questão de estarem então atentos, mas iremos disponibilizar então o link. A desvantagem dos CFDs são os custos de manutenção. É assim, de certa forma, sim. Ou seja, aqui o grande entrave dos CFDs é esse financiamento que os senhores têm de pagar sempre que existe uma posição aberta overnight. Ou seja, o que acontece é que os senhores desse montante que recebem para poder negociar alavancados pagam sempre um juro associado numa base anual. E depois esse juro é dividido pelo número, ou seja, 365, e temos mais ou menos então esse juro que é cobrado todos os dias, sempre que é mantido uma posição overnight. E lá está, para quem quer então ter aqui investimentos mais estruturais de médio e longo prazo, iria para anos, isto depois temos custos de financiamento, acaba por ter aqui um preço considerável, por isso, sim, digamos que por isso é que os CFDs e que os derivados são sempre mais recomendados para quem tirar partido de flutuações de curto prazo. Análises relativamente aqui a empresas. Pronto, esse é o trabalho aqui da nossa equipa de research, liderada aqui pelo analista João Calado. Confesso que, apesar de não estar aqui muita parte do trabalho recente deles aqui nos últimos dias, visto que já estamos todos a trabalhar aqui remotamente, eles têm mais focado aqui o trabalho e mesmo em empresas têm sido mais fortemente afetadas pela indústria, aliás, pela situação do coronavírus, particularmente então a indústria de turismo, cruzeiros, também aqui transporte aéreo, ou seja, esse mais género de empresas que apresentaram desvalorizações de 70% a 80% e que naturalmente, ultrapassando esta situação, poderemos estar então perante ótimas oportunidades de negócio na base em que deste sentimento aqui digamos de venda geral, um pouco de pânico acabou por trazer aqui trazer várias oportunidades, sem dúvida alguma, de investimento, de negócio, e sim, estamos a tentar identificá-las para poder também naturalmente ajudar e aconselhar os nossos clientes da melhor maneira. Que é assim, o efeito no preço
armazenar a crudo. Naturalmente, aquilo que acaba por acontecer é que ele continuará a estar fortemente pressionado. E fala-se muito que apesar destes últimos desenvolvimentos durante o dia de ontem, que a possibilidade do crudo ainda chegar aos $10 é bastante significativa no meio de toda esta questão, porque não se esqueçam que os Estados Unidos só agora é que estão a passar, aliás, estão-se a iniciar a passar, a economia americana está a iniciar aqui o período em que vai atravessar mais dificuldades. E reparem que a possibilidade de um lockdown a nível nacional nos Estados Unidos existe, ele ainda não foi decretado, e a ser decretado naturalmente que aqui a paragem, digamos, económica, do motor económico será mais significativa. Por isso, sem dúvida alguma, que o petróleo continuará aqui pressionado, mesmo que, pronto, tenhamos aqui algum tipo de novidades da parte do OPEP. Não, é assim, relativamente ao uso, como o uso é apenas um instrumento que não replica de maneira alavancada os futuros, poderá acontecer, é uma hipotética situação, aliás, isso nem vemos um sinal, nem vemos uma situação em que tal se possa materializar, mas em que, de facto, o crudo tenha aqui uma tendência negativa de convergir para zero, e assim estaríamos num cenário em que poderíamos perder aqui a totalidade do capital investido. Mas a ideia é muito essa, ou seja, se o crudo cair 50%, aqui o nosso investimento no ETF no uso irá cair 50%. E depois terá essas discrepâncias que são fruto da situação dos rollovers dos futuros que falei, que poderá fazer com que esses 50% não batam exatamente, ou seja, que essa correlação não seja efetuada a 100%. Sim, a meu ver, como disse, acredito que o petróleo continua aqui pressionado, ou seja, para quem esteja à procura de reentrar aqui em petróleo mais no curto prazo, acredito que possa fazer sentido já, mas têm de estar preparados aqui para maiores graus de volatilidade, ou se quiserem também o que os senhores podem fazer é identificar aqui o ponto de entrada. Eu gosto de passar sempre esta nota e esta recomendação aos clientes, em que reparem que ninguém consegue adivinhar o dia de amanhã, ninguém tem aqui uma bola de cristal, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, o que podemos fazer é previsões fundamentadas de modo a colocar a aritmética e o racional por trás aqui dos investimentos que nós fazemos. E o que podemos fazer para fazer face então a esta situação é identificar o nosso ponto de entrada. À medida que vamos supor que eu tenho um determinado capital para investir, vamos pôr 10 mil euros, em vez de expô-lo todo gosto, ponho uma tranche hoje, uma tranche daqui a 2 semanas, uma tranche daqui a 4 meses. É uma ótima maneira de verificar essa volatilidade de mais curto prazo. É possível, sim, fazer short selling com ETFs. Existem inclusive CFDs sobre ETFs. Essa, regra geral, é um instrumento mais usado para fazer essa mesma operação. É assim, como investidor, é muito simples. Para quem quiser contar aqui com o nosso apoio, pronto, para todos aqueles que sejam já clientes, poderão iniciar a tirar partido aqui de plataformas mais avançadas, da parte de investimento e de training, nomeadamente a Big Global Trade e a Big Trader 24. A Big Global Trade é mais recomendada para quem quer fazer estes investimentos totais, Big Trader 24 mais para quem quer fazer trading, e naturalmente, pronto, aquilo que podemos ajudar, estejam sempre à vontade para entrar em contato aqui connosco. Tem aqui também mais algumas questões. Penso que dei-me só aqui 30 segundos. É assim, a grande vantagem depois dos CFDs aqui relativamente aos futuros em si é que depois nós temos CFDs que também fazem o track sempre do futuro com a maturidade
seguinte, ou seja, da maturidade mais próxima. Neste momento ele faz track automático aqui do futuro de maio, e depois quando se aproximar então aqui da data de maturidade desse futuro, ele começa a seguir logo, ou seja, o ativo subjacente passa do futuro de maio para o futuro de junho e assim sucessivamente, e não precisamos estar aqui a fazer rollovers também, o que será precisamente o caso se nós estivermos a fazer essa operação aqui no estudo. É assim, em termos de análise técnica, pronto, eu vou deixar esta parte aqui mais para os nossos webinars diários. Pronto, este é de facto um webinar aqui mais da parte fundamental, também da parte de literacia financeira, digamos assim, e dar mais aqui algum input relativamente a pessoas que queiram ver esse cenário materializado. Tem aqui ETFs alavancados, é assim, relativamente a essa questão de ETFs alavancados é preciso conhecer muito bem, lá está, a estratégia que a entidade gestora está a realizar para replicar aquilo que pretende, ou seja, porque existem várias maneiras de o fazer, ou seja, um ETF que siga o S&P 500, por exemplo, pode fazê-lo através de equities ou pode fazê-lo através de futuros. Naturalmente isso tem implicações diferentes e naturalmente quando temos este género de produtos com características um pouco mais desconhecidas, é sempre muito importante conhecer como a entidade gestora faz então a replicação desse comportamento desse ativo. Relativamente ao ETF uso, é muito simples, ou seja, para quem já é nosso cliente, normalmente para os não clientes, tentando abrir conta aqui no BIG, para os nossos clientes é uma questão de ir então às plataformas para fazer através do MyBolsa, ou se quiserem ativar também a Big Global Trade, a plataforma da Sacks, traz também aqui uma série de ferramentas, também poderão fazê-lo. A Galp, sim, também tem exposição aqui ao preço do petróleo, mas lá está, a Galp é uma empresa que não é produtora aqui 100%, ou seja, tem exposição em várias, digamos, áreas da supply chain do petróleo, e naturalmente é uma empresa que não será aqui tão afetada por esta baixa aqui no preço. ETF mais seguro com maior liquidez, sim, aqui usam, é aquele que é mais amplamente negociado. Big Global Trade dá para negociar matérias-primas, sim, temos. Futuros mais comuns em petróleo, como disse, é então aqui o Brent e o Crude, como referi no início da apresentação. Pronto, espero que este webinar tenha contribuído então aqui para vos ajudar efetivamente esta questão de investimentos aqui no petróleo, que tenha ajudado para clarificar muitas questões e dúvidas que tinham então acerca deste assunto. Já sabem, volto a reforçar aqui alguma dúvida, alguma questão, por favor enviem um e-mail aqui para o meu e-mail do BIG, ou seja, francisco.monteiro@big.pt. Qualquer dúvida, qualquer questão, se precisarem de algum tipo de apoio, estejam naturalmente aqui à vontade, que a nossa equipa, aqui mais naturalmente a parte da corretora, tem todo o gosto em ajudar e apoiar aqui os senhores nos vossos investimentos. Resta-me desejar então um resto de bom fim de semana, referir que iremos então depois regressar em termos de horário aqui dos nossos webinars habituais, iremos regressar então às 9h05 com o webinar de fecho da sessão da Americana com o Eduardo Nunes. Resta-me dizer então aqui um bom fim de semana, também um bom dia de negociação e um abraço. Obrigado.